A nossa aula então aí hoje é em relação à semelhança de triângulos, tá? Semelhança de triângulos. O que nós precisamos saber semelhança de triângulos? Então, triângulos semelhantes, quando dizemos que duas figuras geométricas elas são semelhantes, estamos afirmando que elas têm a mesma forma, ou seja, que através de uma ampliação ou de uma redução, elas podem se tornar congruentes. Então, quando nós falamos em triângulos equiláteros, o que são triângulos equiláteros? Quando eles têm todos os lados iguais, todos os lados congruentes. Eu vou estar fazendo aqui no caso dois triângulos congruentes. Esses triângulos, o branco e o vermelho, eles são congruentes. Nesse caso, o que nós podemos afirmar? Que esses triângulos eles são semelhantes entre si. Por que eles são semelhantes? Existe aí no caso uma correspondência bionívoca em relação aos seus lados. Ou seja, esses dois triângulos são equiláteros. Isso significa que todos os seus ângulos são congruentes a quanto? A 60 graus. Dos dois triângulos nós temos ângulos de 60 graus. Só que os lados não são iguais em relação aos triângulos. Mas em relação a esse triângulo vermelho, eu vou falar que todos os lados é Lzão. E em relação ao triângulo branco, todos os lados são Lzinho. Isso significa então que existe uma constante de proporcionalidade. Quando eu faço a razão entre Lzão sobre Lzinho, isso fornece para nós uma constante de proporcionalidade. Então, para nós identificarmos se existe uma semelhança de triângulos, obrigatoriamente nós precisamos encontrar uma relação bionívoca. O que significa isso? Eu preciso encontrar dois pares de ângulos congruentes. Então, para concluirmos que os triângulos são semelhantes, basta que eles tenham dois pares de ângulos congruentes. Então, eu vou fazer aqui, dois triângulos. E eu estou afirmando aqui no caso que o meu lado AB, aqui eu tenho meu ponto C, D e E. Eu tenho, portanto, aqui dois triângulos. Como que eu vou identificar se esses triângulos eles são semelhantes ou não? Aqui no caso, eu estou afirmando, ou o enunciado precisa afirmar, que o meu lado AB é paralelo ao meu lado BE. Caso ele não dê essa afirmação, nós não conseguimos provar se eles são semelhantes ou não. Em outros exercícios, nós vamos ter aí no caso outros tipos de congruência. Deixa eu só pegar o cachorro, senão ele vai parar de latir. Se AB é paralela a DE, isso significa que nós temos a regra do Zé. Lembram da regra do Zé? Eu tenho aqui ângulos alternos internos. Olha o Zé aqui em amarelo, Isso significa então que esse ângulo A ele é congruente a esse ângulo E. Olha o meu outro Zé em vermelho aqui, Isso significa então que esse ângulo B é congruente a esse ângulo D.
E aí nós podemos provar que esse ângulo aqui, eles são congruentes porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Então nós provamos que esses dois triângulos, eles são semelhantes entre si. Eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, existe aí no caso a relação bionívoca. Como que nós vamos montar essa relação bionívoca? Eu vou falar que aqui é A, Azinho, aqui é Bzinho, aqui é Czinho, aqui eu vou falar que é X, Y e Z. Esses triângulos, eles são semelhantes entre si. Então, nós podemos afirmar aí no caso que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo CDE. Esses triângulos, portanto, são semelhantes. Se eles são semelhantes, nós vamos aplicar a relação bionívoca. Não posso simplesmente falar que A está para Z, para X, para Y. Como que nós vamos montar? Preste atenção, ó. O A ele está para quem? O meu A, ele não está entre os ângulos de 1 e 2 risquinhos? Nesse triângulo, quem que é o lado que está entre os ângulos de 1 e 2 risquinhos? O Z. Então, A está para Z. Então, não é de qualquer forma. Nós precisamos fazer a relação bionívoca. Bi2. Eu estou relacionando um lado com dois ângulos. Agora o meu B ele está para quem? Observa que o meu B ele está entre 1 e 3 risquinhos. Quem que está entre 1 e 3 risquinhos? Y. Então o meu B está para Y. Assim como o meu C está para quem? O meu C está para X. Olha aqui, ó. O meu C não está entre os ângulos de 2 e 3 risquinhos? 2 e 3 risquinhos, X. E isso, portanto, para nós é uma constante de proporcionalidade. Então, não basta nós identificarmos aí apenas relações quaisquer. Sempre nós precisamos relacionar, aí no caso, a bionívoca, um lado com dois ângulos, tá? Aonde que isso foi muito utilizado? Isso aqui foi muito utilizado para encontrar a altura de determinados objetos. A primeira foi utilizada para encontrar a altura da pirâmide de Quéops. Então eu não vou fazer a representação exata aqui da representação de Quéops, mas eu vou fazer a representação aqui, portanto, de um prédio. Como que eu acho a altura de um prédio? Sem medir a sua altura na vertical. Então isso aqui para nós é um prédio. Para nós encontrarmos a altura desse prédio, o que é feito? Nada mais é do que uma relação, uma semelhança de triângulos. Como que nós vamos fazer essa semelhança de triângulos? Então aqui, ao lado desse prédio, nós vamos colocar uma estaca. Essa estaca, ela tem 1 metro de comprimento. E a qualquer horário do dia, os raios de sol eles são paralelos entre si. Os raios de sol eles são paralelos entre si. Essa estaca está me formando uma certa sombra, que eu vou chamar de X. E o meu prédio também está formando para nós uma certa sombra, que eu vou estar chamando de Y. E eu tenho aqui a altura desse prédio, que eu vou estar chamando de H. O prédio, obrigatoriamente, ele é perpendicular ao chão, assim como essa estaca também é perpendicular ao chão. Como os meus raios de sol eles são paralelos entre si, eles formam o mesmo ângulo de incidência.
e aí automaticamente esses dois ângulos também são congruentes entre si. Esses dois triângulos que nós criamos, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, nós podemos falar o seguinte, que a razão está para um, ou para a altura da estaca, assim como a sombra do meu prédio está para a sombra da minha estaca. Como isso aqui está no chão, esse comprimento y você consegue medir e esse comprimento x você também consegue medir. Então isso é uma das utilidades que nós utilizamos, a semelhança de triângulo, para nós encontrarmos aí, no caso, a altura de determinado objeto, tá? Para nós, na matemática, nós utilizamos muito para encontrar medida de comprimento de lados de triângulos. Então, se nós considerarmos, por exemplo, esse triângulo ABC. Então, eu tenho aqui A, B e C. Eu vou traçar um segmento aqui, no caso, DE, onde DE é paralelo a AC. É um caso diferente daquele exemplo que eu dei. Então, nós temos aqui o segmento DE. Quais são as informações que eu tenho? O meu segmento AC, ele mede 9 unidades de medida. O meu segmento BC, tudo isso aqui, mede para nós 15 centímetros. 15 unidades. E o meu segmento DE mede para nós 3. Eu quero saber aí, no caso, quanto que vale EC. Eu quero saber quanto que vale isso aqui, ó, X. Quantos triângulos nós temos nessa figura? 2. Eu tenho o triângulo BDE, que é um triângulo menor. Esse é meu triângulo BDE. E eu tenho o triângulo maior, que é o triângulo ABC. Vamos ver se esses triângulos eles são semelhantes entre si. O enunciado está falando para nós o seguinte: A, B, C. O enunciado está falando para nós o seguinte, que DE é paralelo a AC. Se esses segmentos são paralelos, como eu disse, existe, portanto, a regrinha do Zé. Então, existem ângulos alternos internos, ou ângulos correspondentes. Então, aqui nós vamos falar que esses ângulos, eles são correspondentes. Ângulos alternos internos. Ângulos correspondentes. Esse ângulo vermelho vai ser correspondente a esse ângulo A. E esse ângulo azul, ele é um ângulo comum para os dois triângulos. Ou seja, o meu B tem 3 risquinhos em azul. O meu ângulo D tem 2 risquinhos em vermelho, assim como eu vou fazer em A também 2 risquinhos. E o meu ângulo E, ele tem um risquinho em amarelo, assim como no ângulo C. Portanto, esses triângulos eles são semelhantes entre si. O que nós temos? Aqui esse segmento vale 3, esse segmento vale 9. Tudo isso aqui vale 15 e aqui eu vou falar que vale Y, que é esse segmento aqui Y. Para eu descobrir quanto que vale X, eu sei que X mais Y é igual a quanto? É igual a 15. Eu quero saber X. Para eu saber X, vai ser 15 menos Y. Vai ser 15 menos Y. Então, eu vou descobrir o Y aqui nessa semelhança de triângulos. E isso aqui ficou muito fácil, ó. Muito simples. Observem o seguinte, que o meu 9, ele é 3 vezes
o meu 3. Esse 9, ele é o triplo desse segmento. Automaticamente, o meu 15 também é o triplo de y. Com esse raciocínio, eu consigo identificar que meu y vale 5. Eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que meu y vale 5. Ah, mas se é uma prova dissertativa, eu preciso demonstrar isso. Então, o que eu vou fazer? Que y está para 15, assim como 3 está para 9. Mas por que você considerou esses lados? Da seguinte maneira, ó. O meu y está entre 3 e um risquinho. Quem que está entre 3 e um risquinho? O meu 15. Assim como 3 está para 9. 3, 1 e 2 risquinhos. 1 e 2 risquinhos, 9. Se eu multiplicar isso em cruz, eu vou obter 45. 3 vezes 15, 45 sobre 9. 45 sobre 9 igual a 5. Descobriu o y, portanto, o meu x vale quanto? Vale 10 centímetros. O meu x vale 10 centímetros. Então, isso fica, portanto, a teoria e exemplos aí de semelhança de triângulos.